E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Certo? Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito estado. Jóia, então. Que geralmente eu faço isso lá da UFV, mas hoje eu cheguei lá de tarde, a internet caiu e aí não voltou mais. Então hoje vai ser de casa mesmo. Aí deu até sorte, tinha uma banda ensaiando há momentos aqui, uns 5 minutos atrás, tinha uma banda ensaiando bem perto da janela aqui. Já deram um tempo aqui agora, então já normalizou o barulho. Então no final das contas deu tudo certo. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Hoje a gente vai ter uma pegada um pouquinho mais prática, mas eu vou iniciar aqui só alguns slides aqui no início, só para passar algumas coisas, e aí depois eu já vou mostrando já a ferramenta, né, o primeiro editor que a gente vai ver hoje e a plataforma que a gente vai utilizar para gerenciar as tarefas. Pedro levantou a mão? Pode falar, Pedro. Oi, professor. Eu fui criar a conta no OpenStreetMaps e tinha uma opção de se a gente queria que o que a gente fizesse se tornasse domínio público ou não. E eu fiquei na dúvida do que colocar ali. E dá para alterar, inclusive. Olha, a questão é que tudo que vai para o OpenStreetMap, né, a ideia é que a licença do OpenStreetMap é que seja dados abertos, né, que todo mundo possa utilizar. Então, assim, acaba não fazendo muito sentido você contribuir com um projeto aberto e a sua contribuição não ser aberta, né? Então, Entendi, porque na dúvida, como eu não sabia o que era, eu não não, instalei. Depois eu fui tranquilo. procurar uma forma de alterar isso e eu também não encontrei em minhas configurações nem nada desse tipo. Tem muito tempo que eu fiz minha conta, eu não vou lembrar os detalhezinhos do que Ah, aparece na então hora tudo que bem, não deve ser muito faz o importante. cadastro. A Aline, pode falar, Aline. Aline, tá com a mão levantada? Tá sem áudio? Aline, pode mandar no chat, Aline, se tiver problema no microfone. Pode mandar no chat. Essa pergunta do cadastro, Aline? Bom, vou avançar aqui porque a gente tem uma hora para cumprir, senão a gente vai esticar. Mas deixei anotado aqui, tá? Qualquer coisa a gente dá uma olhadinha depois aí, mais no final ou na próxima capacitação a gente vê exatamente aí essa questão. Bom, vamos lá. É, então, o assunto de hoje, né, ficou marcado para a gente falar sobre o editor ID, né, ID, cada um fala de um jeito, eu acabo falando ID. Né? Então, o que é o editor ID que a gente vai usar para fazer nossas tarefas aqui de mapeamento inicialmente? Né? O ID ele é um editor que funciona embutido no próprio site do OpenStreetMap, então tem essa vantagem que a gente não precisa instalar nada, ele já está lá disponível, basta que a gente tenha uma conexão com a internet e de qualquer lugar, a conexão com a internet e a conta, né, no OpenStreetMap, e de qualquer lugar a gente pode acessar o editor ID e fazer modificações, né, na base de dados do OpenStreetMap. Então, a vantagem do editor ID é que ele tem uma interface muito simples, né, bem simplificada. Então, é bem apropriada para o usuário que está iniciando nesse mundo
de mapeamento, né? A gente vai ver que a interface é bem intuitiva, né? Não tem elementos a mais do que o necessário ali para fazer as tarefas básicas de mapeamento. Em contraste com a ferramenta que a gente vai ver na semana que vem, chamada JOSM, que ela tem uma interface, vou nem dizer complexa, bem mais cheia, digamos assim, né? Com muito mais elementos, muito mais botões, mas que num primeiro momento às vezes pode assustar um pouquinho, mas na semana que vem a gente vai ver que o bicho não é tão feio assim não, né? Ele também rapidamente, né, com uns minutos ali de entendendo como é que as coisas estão acontecendo na interface, já dá para começar a utilizar, e ele tem muito mais flexibilidade do que o editor que a gente vai ver hoje, né? Ele tem muito mais recursos, né, que acelera as nossas tarefas de mapeamento. Mas, né, tem hora, né, não tem aquele ditado, né, a gente não precisa de canhão para matar mosquito. Tem hora que você não precisa de uma ferramenta super avançada, porque a tarefa que você vai fazer de mapeamento é muito simples, uma correção pequena, né, inclusão de um elemento de um ponto de interesse, né, um único ponto, ou a correção do traçado de uma rodovia. Então, esse tipo de edição é muito simples. E aí, nesses casos, o Editor ID é ótimo, que ele já está, né, à disposição, com tudo instalado, e aí a gente não tem nenhuma dor de cabeça para fazer essas alterações. Bom, como é que a gente acessa o Editor ID? Né? Primeiro momento, vou mostrar aqui em mais aqui no slide, depois a gente vai fazer no próprio site. Né? Quando a gente abre o site do OpenStreetMap e faz o login, né, como é que eu sei que eu estou logado? Vai aparecer aqui o seu nome de usuário no cantinho da página, né, foto do perfil, se você colocou, e aí significa que você está, né, dentro ali, está logado no site do OpenStreetMap. Por que eu preciso estar logado? Porque só aí vai ativar o botão de edição. E aí, nesse botão de edição, que a gente pode ativar o Editor ID para a gente começar a alterar os dados do OpenStreetMap. Né? Quando a gente ativa o ID a primeira vez, né, essa aqui é a cara que a gente vai ver. O que acontece? O que ele vai adicionar ao mapa? Uma imagem de fundo, né, e os dados que estão no, no OpenStreetMap, né, da representação gráfica aqui de cada elemento, né, as linhas, os pontos, né, os polígonos fechados aqui, né, as ways fechadas, né, que eles chamam de chamadas de áreas. Então tudo vai aparecer aqui mapeado com alguma imagem de satélite, né, alguma imagem de fundo que vai servir para a gente se basear para mapear os elementos. Né? Daqui a pouquinho eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Né? Então, no primeiro acesso, né, logo quando vocês acessam o Editor ID pela primeira vez, então vocês acabaram de criar a conta de vocês do OpenStreetMap, vocês vão entrar no site, vão ativar a edição. Vai aparecer uma tela de ajuda, né? Vai aparecer na tela uma pergunta se você quer seguir um tutorial antes de começar a mapear. Então, para quem é iniciante, eu recomendo bastante. É um tutorial curtinho que ele mostra os principais elementos da interface do ID, né, e como é que você utiliza. Se passou um tempo, ou você clicou ali, descartou o tutorial, mas em algum momento você quer ver o tutorial, não tem problema. Você pode entrar na ajuda, que fica do lado direito da tela, do lado aqui direito da tela, quando a gente está em modo de edição, e aí você pode acessar de novo aqui o tutorial e ele vai abrir para você, né, e vai te guiando nos passos ali dos elementos da interface. Então, essa aqui é a cara, né? Quando abre o tutorial, essa aqui é a cara que vocês vão ver. E aí eles vai te guiando aqui em cada uma das etapas, né? Questão de navegação, como é que você insere pontos, como é que você insere áreas, como é que você insere linhas, como é que você mapeia aqui edificações, né? Os prédios, o contorno dos edifícios. E aí já parte aqui para você começar a editar. Então, é um tutorial bem simples, mas bem útil para quem está começando. Então, eu recomendo aí que depois vocês façam, né? Para ter uma ideia da interface, mas hoje a gente vai abordar muito mais coisas do que o tutorial. Então, quem participar hoje aqui já não precisa, né, seguir o tutorial, a não ser no futuro para relembrar alguma coisa.
Bom, quais elementos que a gente tem na interface padrão do editor ID? Né? São as ferramentas de edição, que aí a gente pode desenhar ponto, linhas, áreas, né? E também pode desfazer ou refazer alguma operação, né? O nosso voltar, né? Quando a gente faz algum erro de edição, aí seria o nosso Ctrl Z ali do computador, né? Desfazer alguma operação. Tem o painel das características, né? Dos objetos, das feições. Quais que são as características? As etiquetas que a gente vai colocar em cada um dos elementos que a gente está mapeando. Então, fui lá e desenhei uma linha. O que é essa linha? O que ela representa? Aí eu vou colocar as etiquetas. Colocar uma etiqueta indicando que aquela linha é uma rodovia, ou que aquela linha é um rio, que aquele polígono representa um prédio, uma edificação. Então, as características, né, as tags, as etiquetas que a gente coloca, é o que define o que aquele elemento que a gente desenhou, né, que a gente mapeou, representa no banco de dados do OpenStreetMap. A gente tem um painel de informações. Nesse painel de informações tem uma barra de escala para indicar, né, basicamente um nível de zoom ali que você está no mapa, né, o quanto que representa, né, em metros ali cada determinada distância que a gente tem ali no mapa. E aparece também bem no cantinho, né, inferior direito da tela, que usuários, né, o login dos usuários que contribuíram naquela região que você está mapeando, que você está visualizando ali na tela. Por que isso é uma informação interessante de aparecer? Às vezes, né, você está olhando um determinado local e você nota que pode ter elementos que foram mapeados de forma incorreta, né, que as tags foram atribuídas de forma incorreta, ou alguma coisa, e aí fala, pô, quero entrar em contato com quem mapeou esses elementos. Então, uma dica rápida é você verificar esses nomes de usuários que aparecem no cantinho, né, que são os usuários com maior número de contribuições na área que a gente está observando ali no site no momento. Tá? Tem outras formas de a gente fazer isso, mas esse é um jeito simples aí da gente dar uma verificada. E tem o painel de ajustes, onde a gente vai fazer, né, ajustar o nível de zoom, vai ajustar se a gente quer que mostre a nossa localização ou não. Aí, se você tiver num celular, a sua localização vai parecer bem precisa, né? Mas se tiver num computador, nem tanto, ele vai tentar estimar pelo seu Wi-Fi, aí, pelo seu IP. Então, aí a precisão não é muito boa. Se eu tentar mostrar minha localização aqui do computador, ele vai me colocar quase que lá né, na cidade vizinha, aqui, em Patos de Minas, quase 100 quilômetros daqui. Então, mas no celular, como o celular tem o GPS, aí ele vai marcar sua posição com precisão. E aí a gente consegue fazer muitos ajustes nas imagens de fundo. E a gente já vai entender por que isso aqui é importante. Então, essa aqui é a visão geral que a gente tem desses 4 elementos da interface. Né? Na barra à esquerda são as tags, né? A parte onde a gente vai editar as características dos objetos, que a gente tá selecionado aqui na visão do mapa. Em cima, a gente tem aqui as ferramentas de edição. Então, tá aqui, ó, né? Para eu criar um ponto, para eu criar uma linha, para eu criar uma área. Temos aqui a barrinha na lateral direita, os ajustes, né? Mostrar a localização, configurar as camadas de fundo, né? As camadas de imagens de fundo, os dados que estão aparecendo na imagem e as informações, né, da barrinha. Aqui é a barrinha de escala. Então, ele está dizendo aqui, ó, que essa distância aqui, representada por essa linha na barra de escala, representa, na realidade, 200 metros aqui nessa visualização. Quanto mais você vai alterando, né, diminuindo, aproximando ou afastando a imagem, essa barrinha de escala vai atualizando para indicar, né, a quantidade de metros que está sendo representada nesta distância aqui no mapa. E aqui, olha só, né, nesta visualização, né, um pedaço da cidade aqui de Rio Paranaíba, né, os usuários, né, com um bom número de edições. Então, acabou aparecendo o meu login aqui e outros usuários aparecendo, e aí você consegue ver todos eles por aqui. Né? Bom, mas vamos lá começar a ver a ferramenta aí na prática. Falei que eram pouquinhos slides. E aí, para não cometer o pecado da semana passada,
Já deixei aqui para eu não esquecer de passar para vocês o link com o formulário para vocês preencherem as presenças. Então vocês já podem ir lá, tá aí no chat o link. Então vocês já podem ir entrando lá no formulário e preencher. Mesmo esquema da semana passada. Bom, vamos lá para o OpenStreetMap. Então o dever de casa que tinha ficado para vocês foi de criar a conta, né, do OpenStreetMap para vocês poderem logar aqui no site. Então, quando vocês entram aqui no site, né, geralmente eu só dei um zoom para fora aqui para aparecer o mundo inteiro, mas geralmente ele já aproxima razoavelmente aqui para alguma determinada área ali que imagine que seja do interesse. Ou, se você já entrou no site antes, ele guarda, né, isso aí fica guardado aí nas caches aí do navegador, né, a última área que você estava visitando, e aí ele abre novamente naquela mesma área, né, na última área que você visitou. Então, essa aqui é a interface normal de navegação, né, não tem nada de edição aqui habilitado. A gente pode ir aproximando para os elementos. Né, vamos procurar aqui, ó, Rio Paranaíba, aqui no cantinho. Né, então, a gente pode ir aproximando. Quanto mais aproximando, mais detalhes a gente vai enxergando aqui, né, na interface. Ó. Chega até o ponto que a gente vê, né, a mão de direção aqui das ruas, né, e tudo mais, as edificações. Só que neste momento está em modo só de navegação. Estou só visualizando aqui os dados, eu não consigo, né, editar nada. Vamos supor, o mapa está distante aqui, eu não sei exatamente onde é que fica a cidade. Não tem problema, você pode fazer a busca. Você pode usar a busca, ele vai procurar e vai tudo que bater com esse termo, né, Rio Paranaíba. Você vê que tem várias coisas aqui, ó. Tem Rio Paranaíba, a cidade, tem Rio Paranaíba, o rio, né, o próprio rio. Então tem muitas coisas aqui com o nome Rio Paranaíba. O que interessa para a gente aqui é a cidade. E aí ele vai mostrar, né, para a gente aqui a área que nos interessa para poder aproximar no mapa. Então isso é útil quando a gente, né, tem interesse em alguma área, algum local específico, não necessariamente cidade. Você pode colocar ali na barra de busca qualquer coisa, né? Não cidade, bairro, nome de rua. Ele vai procurar e verificar, né, todas aquelas ocorrências ali na base do OpenStreetMap e te mostrar as opções para você escolher uma delas. E rapidinho uma pergunta do Pedro aqui no chat, capítulo Wilson Maps UFV. Isso, Pedro, você sendo aqui da UFV, isso aí. Se for externo, né, aí coloca. Se não tiver um capítulo do Wilson Maps na sua instituição, coloca o nome da instituição. Tá? Problema nenhum. Ok, então, bom, achamos o local que a gente quer editar. Então vamos agora, uma vez que a gente já está logado na nossa conta aqui do OpenStreetMap, a gente vai aqui e apertar o botão de editar para ativar a edição. Bom, perceba agora que quando eu ativei a edição, ele automaticamente colocou aqui uma imagem de fundo. Né? Essa imagem aqui de satélite de fundo não estava aparecendo quando a gente estava só navegando pelo mapa. Então a imagem de fundo serve de referência para a gente fazer o mapeamento. Né? Então a gente pode incluir, né, elementos que não tenham sido mapeados, a gente pode vir e incluir no mapa. Né? Então vamos dar só um passeio rápido aqui pela interface para eu familiarizar vocês aqui com os recursos que a gente tem. Deixa eu ir para uma áreazinha. Oi, alguém levantou a mão? Elisa, pode perguntar. Isso, licença, Marzato. E que eu tava aqui, esses dias eu fiquei meio mexendo aqui e tal. Quando a gente já edita não, vamos supor, nesse pontinho amarelo, eu esqueci o que é, né? Mas vamos supor, eu tiro ele da linha certinho. Ele não salva, ou salva? É porque eu dei um Ctrl Não, Z não, rapidinho. não salva não. Por Ah, exemplo, tá, aqui, ó. certo. Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Né? Vamos para uma areazinha vazia aqui. Né? Então eu posso aqui, ó, posso criar um ponto aqui, posso criar uma linha,
neste momento, eu ainda não fiz nenhuma alteração no OpenStreetMap. Está tudo só na minha tela aqui, no meu computador. Quando é que isso vai para o OpenStreetMap, né? Já adiantando uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Quando você vem aqui, ó, aqui você está enviando essas informações para a base de dados do OpenStreetMap, mas, né, nesse processo ele vai fazer uma verificação, né, uma validação para ver se não tem nenhum erro assim grosseiro que foi mapeado e vai te dar algum alerta para você poder corrigir. Então, provavelmente, se eu tentar mandar essas modificações que eu fiz aqui, ele já está dizendo aqui, ó o erro aqui, ó, o ponto não tem etiqueta. Então, provavelmente, se eu tentar mandar isso, salvar, ele não vai deixar. Vai indicar que tem, né, problemas aqui nos elementos que eu mapeei. Mas a gente pode mexer aqui à vontade enquanto estiver em edição, porque nada disso está sendo salvo, né, imediatamente. Só depois que a gente, né, tiver ajustado e tiver tudo correto, aí a gente pode mandar. Então não precisa ter esse receio, não. Entendi, então. Obrigada. Nada. Então temos aqui, né, os elementos aqui em cima para a gente fazer os desenhos, né, inserir cada elemento, né, um ponto, uma linha ou uma área. Aqui o botãozinho, ó, de desfazer. Toda vez que você para o mouse em cima de qualquer elemento aqui da interface, você perceba que ele te mostra aqui o atalho no teclado para você ativar aquela função. Então é interessante vocês começarem a perceber, né, esses atalhos do teclado, que agiliza bastante na hora que a gente está fazendo o mapeamento. Aqui, assim, vou fazer uma confissão aqui, que eu confesso que eu não uso muito o editor ID. Eu acabo usando muito mais o JAWS. Então, eu estou mais familiarizado com os atalhos no JAWS do que no editor ID. Mas aqui a gente tem as opções aqui de ir usando, né, os atalhos no teclado. O Ctrl Z aqui é universal, né, para a gente poder utilizar. E aí agiliza, né? Em vez de toda hora ficar com o mouse aqui posicionado no botão, você vai no teclado rapidinho e já ativa a função desejada. Vocês estão vendo aqui que toda hora que eu passo o mouse em cima de algum elemento, a barra da esquerda ele muda. Né? O elemento aqui na esquerda aqui muda, porque ele mostra as características daquele elemento. Então, olha só, cliquei, deixa eu dar um zoom aqui. Gente, aí tenho paciência com a lentidão aí, que o computador melhorzinho ficou na UFV. Estou com o quebra-galho. Então, a gente mostra aqui, ó, que tipo né, esta linha representa o quê? É uma via residencial. E aqui tem outros campos, né, outras características que a gente pode colocar. Aqui no ID, né, vem com uma interface bem simplificada para a gente ir colocando. Né, ó, se tiver, né, número de faixas aqui, 1, 2, 3 faixas, eu posso indicar aqui. Né, se ela tiver um limite de velocidade, né, uma plaquinha com velocidade, você passou pela rua, tem uma plaquinha com velocidade aqui, é 30 km por hora. Você pode vir aqui e informar, são 30 km por hora. Se ela for de mão única, você pode especificar que ela é de mão única. Né? E aqui, ó, quem é que pode passar por essa via? É todo mundo, né? Todo tipo de veículo? Ah, só para pedestres, só para carro, né? Carro, ônibus, etc. Só bicicleta? Até cavalo tem aqui, né? Cavalo pode atravessar a pista. Então, tudo isso está aqui. Mas e as tags que a gente viu na aula passada? Elas estão aqui, ó. As tags estão todas aqui. Isso aqui é só uma forma, né, uma interface gráfica para auxiliar a gente a atribuir as tags. Ao invés de a gente ter que escrever as tags, né, usando o texto ali manualmente, a gente vai indicando aqui na interface apropriada e ele vai alterando aqui, ajustando as tags para a gente. Né? A forma padrão dela aparecer desse jeito, né, que você pode ajustar os valores. Né? Mas se você quiser ver a representação textual, a gente pode mudar com este botão aqui, e aí ele mostra para a gente, né, os elementos aqui, todas as tags que estão atribuídas a essa linha. Então, lá no OpenStreetMap, esta linha, né, que tem 1, 2, formada por 2 pontos, né, com determinadas coordenadas ali geográficas, a gente só sabe que ela é uma via residencial porque vai estar lá na tag, né, a tag, né, a chave highway,
que é para estradas, né, vias, estradas, com o valor residential, né, residencial, dizendo que ela não tem marcas na estrada, né, como é que é em português? É lane, é faixa, né, faixa em português. Né, não tem faixas delimitadas ali na via, e a superfície dela, ó, é asfalto. Então, várias informações aqui que a gente pode colocar na via. Ok. Bom, então aqui, né, para cada elemento, dependendo do elemento, né, para o tipo de elemento que a gente coloca aqui, o conjunto de campos aqui vai se alterar. Então, esses campos aqui são que interessam para rodovia. Se fosse uma edificação, né, um prédio, vamos clicar aqui no prédiozinho, já muda o conjunto de características. Né, aqui, ó, se ele tiver um nome, eu coloco aqui. Ah, é um edifício? Sim. Quantos andares? Eu posso colocar aqui. Se eu souber a altura, eu posso indicar aqui. Qual é o endereço correto aqui? Eu posso fornecer todos os dados de endereço e mais um monte de outros campos, né, que seriam possíveis de serem adicionados. Ah, tem acesso a cadeirante, tem andar subterrâneo, quem for arquiteto, tem uma entrada na Wikipedia que eu posso indicar, né, sobre essa edificação. Às vezes é um prédio histórico, e aí esse prédio histórico vai ter uma entrada lá na Wikipedia, e você pode fazer esse link. Aí a pessoa que está navegando aqui pelo mapa, né, vê ele, quero informações disso aqui. Aí já vai ter o link direto lá para a Wikipedia para ver, né, sobre aquela, né, história daquela edificação. Então tem N outros campos, né, que a gente pode informar a respeito de cada elemento. Claro que a gente não vai ficar preenchendo todos esses campos para todos os elementos, né? A gente coloca os principais, né, necessários ali para o mapeamento, e muita coisa a gente não tem como saber, principalmente com imagem de satélite. Né? Então, com imagem de satélite, você vai ter o quê? A geometria, né, o contorno ali da edificação, no caso das vias, né, o traçado das rodovias, e o resto é informação que a gente precisa ter algum conhecimento ali a respeito do local. Né? Se a imagem estiver boa, você consegue ver se a rodovia está asfaltada ou não, se é de terra ou não, né? E outros detalhezinhos, mas, né, não dá para confiar muito na qualidade das imagens em todo o local. Né? Nem sempre a gente vai encontrar uma imagem muito boa para fazer o mapeamento, e aí a gente coloca, né, as informações que a gente consegue ter certeza. E isso é uma coisa importante. Quando vocês estiverem mapeando qualquer elemento, não tentem adivinhar os valores das tags. Coloquem só que você tem certeza. Assim, eu acho que é isso. Não coloca. Né? Deixa, né, para em algum outro momento alguém vai lá e vai atualizar aquilo né, ou vai ter acesso a uma imagem melhor, ou vai ser um residente local né, que pode ver ao vivo ali a situação e saber exatamente como deve ser mapeado. Então, só mapeie o que vocês realmente têm certeza. Bom, então temos os elementos aqui, as áreas de edição, fazer, desfazer. Ok, aí vamos lá. Vou começar a mapear. Primeira coisa que eu preciso prestar atenção é o seguinte. Nem sempre, né, no caso aqui para essa área, o mapa de fundo até está bem alinhado com os elementos que estão mapeados. O alinhamento está até bom. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Essas imagens de fundo, no caso a que está aparecendo aqui, ó, a informação aqui no cantinho, é a imagem da Bing. Nem sempre vai ser essa imagem da Bing. Dependendo de quem está mapeando, pode estar usando um outro conjunto de imagens. E nem sempre cada conjunto desses de imagem vai estar exatamente alinhado um com o outro. Então pode ser que eu vou lá começar a editar o mapa, estou usando a imagem da Bing. Vou seguindo o traçado das ruas, o contorno das edificações, exatamente como está na imagem da Bing. Mas pode vir um outro mapeador, na mesma área que eu trabalhei, e usar um mapa de fundo diferente, que está um pouquinho desalinhado em relação, né, ao mapa que eu utilizei. E aí ele vai começar a mapear tudo, né, não em conformidade com a minha imagem.
Então, um recurso que os editores de dados OpenStreetMap possuem é que permite a gente fazer uma calibração desse alinhamento. Então, aqui, ó, a primeira abinha que a gente está vendo já é essa aqui, ó, configuração das imagens de fundo, que geralmente é a primeira que a gente vai mexer quando a gente vai começar a mapear para ver se está tudo certo. Então, uma primeira coisa pode ser que eu abri essa área aqui e a imagem de fundo aqui, ao invés de estar bonitinha assim, poderia ter nuvens tapando aqui a região, né? Poderia ter ou a qualidade poderia não estar muito boa. Aí você pode vir aqui e ir alternando as outras opções de imagem de fundo para verificar se tem alguma opção melhor, que está com uma definição melhor. Então a gente tem que procurar, né, em primeiro lugar, aquela que está mais atualizada. Como é que a gente observa isso? Verificando os elementos aqui do mapa. No caso da Bing, se a gente vier aqui, ó, mostrar painel, aqui, ó, mostrar painel do plano de fundo. Ele vai abrir uma janelinha aqui, indicando para a gente, ó, qual foi a data de captura dessas imagens. Infelizmente, não dá uma data precisa aqui, só diz que é entre 2017 e 2023. Né? No dos outros mapas, nem sempre a gente vai ter essa data aqui, ó. Essa aqui do Mapbox está desconhecido. A imagem aqui da Esri, 2021. Né? Então, aparentemente também estão a gente alternando entre elas aqui. Aí o que a gente faz é dar uma vasculhada assim pelo mapa e verificar, por exemplo, áreas que estão em expansão, né, loteamentos novos. Dependendo da imagem que a gente vai alterando, a gente pode ver que tem uma construção nova, né, que tem alguma coisinha que mudou, para indicar qual é a imagem mais recente. Né? E aí a gente opta por essa mais recente, se ela tiver com uma definição boa. Né? Então, entre imagens de fundo com definições aproximadas, optar sempre por aquela que a gente consegue notar que é mais atualizada. Né? Então, tem várias outras opções aqui, né? Vocês podem ir percorrendo. E aí, sempre que a imagem não estiver muito boa, a gente vai alternando aqui. Ó, você vê que essa aqui parece que já está um pouco antiga em relação às outras. Ó. Tá vendo? Tem uma construção aqui, e na imagem anterior aqui ainda não tinha construção. Então, eu já vou dar a opção por usar, né, continuar usando aqui a imagem da Bing. Além disso, né, de verificar a imagem que está mais atualizada para a gente poder utilizar. Né? Vou usar esse conjunto de imagens? Ok. Está alinhado? Né? Aí a gente verifica aqui. Se não estiver alinhado, a gente pode ajustar aqui. Ó. Vou fazer um ajuste. Né? Eu estou puxando aqui a imagem para fora. Né? Pode acontecer de vocês abrirem o mapa de vocês e tá numa configuração desse tipo. Ó. Você vê que, né, os cruzamentos não tá batendo, né, com o mapa de fundo. Então, o que a gente faz? Muda todos os dados de lugar? Não. A gente alinha o mapa de fundo usando aqui essa ferramenta. Então, aqui, ó, deslocamento de imagem. Você pode ficar clicando aqui nas setinhas e vai ajustando aqui a tela. Ou você pode, quando o mouse entra aqui nessa área cinza e muda para aquela cruzinha, você pode segurar o botão do mouse e ir puxando, né, arrastando a imagem até você encaixar. Né? Ou você pode simplesmente vir aqui e editar. Eu sei exatamente, né, qual é o deslocamento que eu preciso colocar. Aí você pode vir aqui, né, e digita diretamente, ó, deslocamento nenhum, 0, 0. Né? E aí a gente mantém, né, o padrão. Pode ser uma imagem que você usa frequentemente, você já sabe que ela tem um certo deslocamento, você salva qual é aquele valor de deslocamento, e aí toda vez que você vai usar aquela imagem, você já usa exatamente, né, aquele deslocamento para todos os dados que você mapear estarem, né, em conformidade com os outros.
Boa pergunta, Maurício. Tem sim. Né? O Maurício perguntou aqui no chat, né? Existe alguma forma de adicionar novas imagens de fundo, né? Por exemplo, trabalhar com imagens do INPE? Tem sim, tá? Primeiro que a gente, antes de chegar nesse ponto, só terminar de mostrar as barrinhas aqui, ó. Né? A gente tem várias sobreposições que a gente pode ter aqui, tá vendo, ó? As pessoas que usam navegador GPS, né, que ficam salvando, né, as trilhas GPS, você pode ativar aqui, ó. As pessoas podem submeter essas trilhas para o OpenStreetMap, e aí você pode ativar essa sobreposição. Aí as trilhas públicas de GPS vão aparecer aqui. Elas são muito úteis. Tá vendo aqui que está aparecendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Isso que está aparecendo aqui, ó, verdinho, meio roxo, meio rosa, são trilhas de GPS públicas que alguém, algum usuário, enviou para o OpenStreetMap. Aqui no caso, a gente já tem a rodovia mapeada, mas essas trilhas GPS são muito úteis quando a gente está mapeando algum local que não tem, né, as vias ainda mapeadas e principalmente quando a imagem de satélite está muito ruim. Aí essas trilhas de GPS salvam a pátria para a gente fazer o mapeamento das rodovias. Aqui tem várias, né, sobreposições até do IBGE. Tem uns aqui que você pega nome de município, nome de rua, mas não tá lá essas coisas não. Tá vendo aqui que ativou, apareceu o nome de rodovias aqui, está vindo da base do IBGE. Né, que aí é uma forma de você consultar, às vezes você mapeou a rua, pô, não sei o nome da rua. Aí você pode verificar aqui se existe o nome da rua cadastrada na base do IBGE, aí você vai lá e coloca nos seus dados. Ok, deixa eu ativar algumas coisinhas aqui. Jóia, então aqui temos os planos de fundo. Aqui, ó, a pergunta do Maurício, você pode vir aqui, ó. Você tem, né, nesse aqui customizado, você pode configurar um mapa de fundo. Né? Você tem algum servidor de mapas, né, o INPE provavelmente deve ter algum lá configurado, né? E aí você vem aqui com o endereço dele, né, com o endereço desse servidor de mapas e coloca aqui. A partir daí vão ser carregadas essas imagens como imagem de fundo aqui para você poder trabalhar. Eu ouvi um barulhinho. Aline, pode perguntar, Aline. Ainda estamos sem seu áudio. Ups, acho que ela caiu. Ela quer voltar. Ah, pergunta aqui. Ah, falando que o INPE é um repositório, não envia imagem RGB. Eu não sei exatamente se eles têm, se eles não tiver o servidor, não tem como fazer. Você pode pegar, daqui a pouco eu vou mostrar a aba ali. Se você tiver a imagem georreferenciada, você pode pegar e carregar ela aqui como imagem de fundo. Tá? Aí você consegue visualizar. Ok, ok, ok. Ah, tá. Outros botões que a gente tem aqui, né? Vocês podem explorar depois, né? Um minimapa que só mostra assim qual é a região que está em exibição aqui na tela em relação ao geral. E o painel de localização você tem informação aproximada aqui, né, da onde do centro aqui do mapa, né? Qual a latitude, longitude da posição que você está mexendo aqui com o mouse. Ele aparece nas duas notações, né? Na notação aqui decimal e na notação em graus. Então, se você quiser, às vezes, passar a coordenada para alguém, alguma coisa, fica rápido de você fazer, né? Ativar aqui, mostrar a coordenada e passar essa informação para alguém. Bom, outros ajustes você pode fazer aqui, ó, né, da imagem. Você pode ajustar o brilho, né? Você pode ajustar a saturação, nitidez, e aí vai de acordo com, né, o ajuste que vai facilitar você enxergar os elementos que você está mapeando. Às vezes um ajuste aqui de brilho e contraste vai te facilitar a ver os telhados das casas. Às vezes, para você ver as rodovias, você vai dar uma mexidinha ali, né, de uma outra forma. Né, para ver lago, rio, você também pode fazer um ajuste ali para te facilitar essa visualização. Então, a gente tem essas opções de fazer esses ajustes. Bom, vamos passar rapidamente aqui nas outras opções. Né? Então, ó, né, o básico aqui é aumentar e diminuir o zoom. Né? Esse aqui a gente acabou de passar. Os dados do mapa. Esse aqui, ó, dados do OpenStreetMap. Então, eu estou mostrando
os dados. Se eu desligar isso aqui, acabou, não estou vendo mais nada lá, só a imagem de fundo, não estou vendo os dados do OpenStreetMap. Então, deixar eles ativados aqui, né, os dados. Notas do OpenStreetMap, o que é isso? Tem vários aplicativos que permitem que a gente coloque notas, que ficam posicionadas no mapa. Então, por exemplo, se você estiver usando um aplicativo desse no celular, de repente você passa por um local, e aí você nota alguma coisa, às vezes que não estava mapeada. Aí você fala, pô, quero mapear isso aqui depois. O nome de uma loja, o horário que um determinado estabelecimento está aberto. Então, você pode, inclusive com fotos, né? Você pode deixar a nota, inclusive, com fotos, né? Com imagens. E aí você pode fazer uma anotação. Aqui aqui a rua é de não está assaltada, ou existe um quebra-mola aqui neste ponto. Então, colocar informações, notinhas, né, no mapa desse tipo, e aí, nos editores, você tem como visualizar essas notas, e aí você confere, né, o que o que a nota está dizendo, e aí você pode, né, mapear ou fazer alguma correção, como está indicado na anotação. Então, esse é um recurso bem legal que a gente pode utilizar. Então, vamos lá. Um negócio legal, esse aqui, ó, painel de edição. Nos exercícios que eu vou, né, que a gente deve fazer, iniciar hoje e vai ficar o restinho para vocês fazerem para casa, né, vão ser o mapeamento de estradas, né? E aí, muitas vezes, a imagem de satélite pode enganar um pouco. A gente vê um traçado e acha que parece que é uma estrada bem larga, né, e vai classificar de uma forma, mas na verdade, às vezes, ela não é tão larga assim. Essa ferramenta de medição, ela permite que a gente tenha uma noção. Então, por exemplo, qual que será que é a espessura disso aqui? Você pode vir aqui, ativar aqui, ó, painel de medição. Aí eu vou usar uma linha aqui para verificar. Quanto que tem isso aqui? Isso aqui tem, cadê? 4 metros. Né? Tem um comprimento aqui de 4 metros. 4 metros passa um carro. Né? Aí você já pode classificar, né, a via ali de acordo com, né, com a possibilidade de um veículo ali transitar. Então, serve para a gente fazer umas conferências desse tipo, né, para ter uma noção ali, que às vezes a gente vê algum pontinho, aí parece que é um telhado de uma casa, mas na verdade é uma coisa muito pequena. Né? Então, serve para a gente ter uma noção aí da distância, né, do que está ali no mapa. Ok. E aqui embaixo, né, é os elementos que a gente quer que apareçam aqui no mapa. Então, por exemplo, né, por padrão ele vem mostrando tudo. Mas vamos supor, eu só vou mapear agora estradas. Então eu vou me preocupar aqui agora em só verificar as estradas. Deixa o resto tudo omitido. E aí eu vou concentrar aqui só em visualizar as estradas. Eu vou mapear só edificação. Então eu coloco aqui para aparecer só, né, as edificações. Ignora o resto e facilita, dá uma limpada no mapa, né, para a gente poder se concentrar só naquilo que a gente está mapeando. Então a gente tem também essa opção. E complementando a pergunta lá do Maurício, aqui, ó, se não tiver um servidor de mapa, mas se você tiver a imagem e na imagem ela tiver georreferenciada, né, nos metadados dela, estiver as informações da posição daquela imagem, você pode carregar ela aqui, né, você carrega ela aqui, e aí ela também vai ser carregada como uma sobreposição para você poder utilizar para orientar o seu mapeamento. Tá? Então tem essa opção aqui também. Uma coisa legal, não sei se vocês, eu coloquei durante a semana aí, fui fazendo um trabalho de mapeamento nas ruas, né? Captando imagens. E aí o legal é que essas imagens você consegue ver aqui. Né? Essas imagens vão para um serviço chamado Mapillary, e aqui ó, você tem uma camada de sobreposição que você pode ativar. Então, olha só, vamos pegar a área aqui que eu passei por último, que foi esse bairro aqui, ó. Foi esse bairro aqui. Aí você pode vir aqui, clicar em uma delas e vai abrir
a imagem, né, que foi subida aqui. Eu consigo ver a rua. Aí com a imagem da rua, às vezes você consegue ver, às vezes, né, o número de uma casa aqui, ó, né? Consigo ver o número da casa, consigo ver que tem um poste aqui, consigo ver vários elementos aqui da rua para ajudar no mapeamento ou tirar alguma dúvida ali em relação ao mapeamento. Então, né, essa aqui eu fiz há algum tempinho atrás. O pessoal vai abrir aqui. Aí. Professor, Essa aqui, o bacana é que foi com uma câmera 360 graus. Ó. Então você tem toda a visualização de todo o contorno. Aqui sou eu de bicicleta passando captando as imagens. Oi, alguém? Adailton, pode perguntar. oi, professor, mostra de novo como foi que você abriu essa telinha aí. Eu não consegui acompanhar aqui. Aqui é o seguinte, ó. São aqui, ó, dados do mapa. Aí vai abrir aqui a telinha. Aí você tem aqui, ó, sobreposições de fotos. Aí você ativa aqui, ó, a camada do Mapillary. Aí todas as fotos que você tem lá no Mapillary, elas aparecem aqui, né, nesses pontinhos verdinhos. Cada pontinho verdinho desse é uma foto que está lá nessa área. Aí você pode abrir, né, e dar uma verificada na imagem. Aí você pode tirar alguma dúvida, né, que você tem ali em relação ao mapeamento. Ó, né, consigo ver agora claramente, é uma rua asfaltada, aqui é um terreno baldio, não tem nada aqui, né, a edificação aqui só do outro lado. Então serve para a gente fazer o que a gente chama do micromapeamento, né, os pequenos elementos ali do mapa que pela imagem de satélite a gente não consegue pegar. Né? Então essas imagens ao nível da rua são muito interessantes para a gente poder tirar essas dúvidas, né, e fazer essas verificações. E evita da gente ter que ir até lá, né, se a gente já tem imagem do próprio local. Beleza? Ok. Daqui o importante para mostrar era isso. Né? Bom, de resto aqui, né, só algumas configurações, não tem muita... O importante aqui, basicamente, era isso, para começar a mapear. Agora, deixa eu mostrar para vocês a ferramenta que a gente vai utilizar para gerenciar as tarefas, que é esta aqui. Né? Na verdade, é a irmã desta aqui. Esta aqui é a principal ferramenta utilizada, né, no mundo aí do OpenStreetMap para gerenciar as tarefas. O pessoal chama ela só de HOT, né? Esse HOT é de Humanitarian OpenStreetMap Task Manager. Né? Então, é o gerenciador de tarefas, né, humanitárias para o OpenStreetMap. Ele tem vários sites irmãos, esse aqui é o principal. Aqui, como ele é o principal, as tarefas que têm uma maior prioridade para serem completadas são hospedadas nesse site. A que a gente vai usar é o irmão dessa, chamada Teach OSM. Na Teach OSM, a gente tem todos os recursos da HOT, só que aqui a gente hospeda projetos que não têm uma urgência grande em ser completado. E aí a gente acaba usando muito para usar em treinamentos, né, como que a gente está fazendo aqui. Então o projeto pode ficar aberto bem mais tempo, né, sem ter grandes problemas lá, enquanto o pessoal está aprendendo e está se capacitando no mapeamento. E aí o projeto que a gente vai trabalhar aqui é este aqui. Ó. Deixa eu pegar e colar o endereço deles aí para vocês no chat. Já deixe nos favoritos aí. Então, quando vocês entram, vocês vão ter que logar no site, mas o site já usa a própria conta de vocês do OpenStreetMap. Então, vocês vão, na hora de fazer Se vocês não tiverem logados, deixa eu ver se eu saio aqui e mostro vocês. Se vocês não tiverem logados, vai aparecer aqui, ó, não vai aparecer o nome de vocês aqui. Aí então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, nesse cantinho aqui, ao superior direito, e vai abrir para você validar com as suas credenciais do OpenStreetMap. Como o meu aqui já estava vinculado, né, ele nem perguntou que nada, só validou e fez o login novamente. Então, quem tem o login do OpenStreetMap vai entrar aqui no site sem problema nenhum. Como é que o site está organizado? Né? Quando você entra aqui
tela principal, você pode vir aqui, ó, explorar projetos. E aqui você tem projetos do mundo inteiro, né, que estão hospedados aqui, aguardando colaborações. Você pode fazer os filtros aqui, né? Qual o nível de dificuldade? Eu quero projetos que são fáceis de mapear, que têm uma dificuldade moderada, né, que são difíceis. Eu quero projeto para quê? Eu quero mapear ou quero validar? Né? Validar é uma outra tarefa para usuários mais experientes, né? Que eles vão validar o trabalho de mapeamento de outros usuários. A gente vai preocupar aqui agora só com mapear. E vários outros filtros, né? Urgência do projeto e tudo mais. A gente pode, ao invés de escolher aqui por nomes, você pode selecionar pelo mapa. Quero escolher projetos que estão aqui no Brasil. Aí você vai dando um zoom aqui e vai, né, verificando se tem alguma região que te interessa. Por um acaso nosso é esse aqui, ó, 1463. Né? Pode dar um clique aqui no mapa e ele vai aparecer. Né? E aí a gente vai voltar aqui para a tela inicial do projeto. Se a internet colaborar. Eita, nós, no outro já estava aberto, cadê? Pronto, aqui já estava aberto. Bom, quando você entra na tela do projeto, você tem aqui logo de cara as informações que quem criou o projeto cadastrou, né? Então, informações gerais. Então, está aqui, né? Esse projeto propõe de mapear as estradas da zona rural do município de Rio Paranaíba, vai ser utilizado em tratamentos, ferramentas, né? Junto ao capítulo e os maps do UFV, né? Um projeto de extensão da Universidade de Viçosa, né? E faz parte da rede USMAPs, né? Link aqui das redes sociais do projeto, né? E tudo mais. Aí, vamos supor, ok, quero colaborar com esse projeto, né? Assim, antes disso, na tela inicial do projeto, você tem, rolando a tela aqui para baixo, ó, você tem essa telinha aqui, ó, de perguntas e comentários. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao projeto, a como mapear algum elemento, você pode vir aqui e escrever sua dúvida, escrever seu comentário. Tá? E aí os gerentes do projeto vão vir aqui responder, né, para você. Então, isso é interessante, que às vezes a dúvida, é interessante colocar aqui, que aí a sua dúvida pode resolver também a dúvida de vários outros usuários que estão participando aqui do projeto. Então, não deixem de usar essa ferramenta quando necessário. É porque ela fica meio escondidinha, né, que tem que rolar a tela aqui para baixo, mas ela existe. Bom, mas vamos lá. Quero colaborar com esse projeto. Né? A gente pode dar um zoom aqui para mostrar as tarefas. Então, olha só. Geralmente, os projetos estão configurados dessa forma aqui, ó, divididos em quadradinhos, mas não necessariamente, tá? Você pode ter qualquer formato nessa divisão. Mas o mais comum é fazer a divisão da área em quadrículas, né, em quadradinhos. Aí eu vou clicar aqui, ó, quero colaborar com o projeto. Quando você entra aqui em colaborar, aparecem as instruções mais detalhadas. Então, se quem criou o projeto, né, teve o cuidado ali de... Quanto mais informações aqui, melhor vai basear a pessoa que vai fazer o trabalho de mapeamento. Então, tem aqui, ó, recomendações gerais, usar as imagens da Bing, verificar o alinhamento da imagem, né, que foi o que eu tinha comentado ali quando estava mostrando o ID. Não mapear em excesso. O que é isso? Às vezes você tem no mapa, principalmente em estrada rural, meio rural, às vezes você consegue identificar várias vias que estão indo para uma mesma direção. Você não precisa mapear todas elas, basta mapear a principal. Né? Quando a gente está mapeando estrada, o importante é a conectividade. Né? Você conseguir chegar aos locais. Né? Quando a gente estiver enviando um conjunto de alterações para o OpenStreetMap, não usar somente as hashtags, já vou mostrar rapidinho isso aqui, como é que isso funciona. Né? E aqui, ó, a gente tem legenda. Quadrinho branco é o que está disponível para mapeamento. Então você pode vir aqui e selecionar, né, para poder mapear qualquer quadrícula branca dessa aqui. O que está em azul, esse azul claro, alguém já mapeou e ela está pronta para validação. Ela já foi marcada como mapeada, ela está pronta para validação. Ou seja, algum usuário mais experiente pode vir aqui e validar a tarefa selecionada. Vai conferir para ver se está tudo certinho. Pode acontecer, né, de alguém vir aqui, mapear e marcar, falar, essa aqui está mapeada. E aí vem algum usuário validador, entra ali para verificar
e verifica que pô, faltou muita coisa para ser mapeada. Aí ele pode marcar aquela tarefa novamente como, né, com necessidade de mais mapeamento. Ela vai aparecer com uma cor amarela aqui no mapa. Finalizada, que ela já foi validada, né, não tem mais nada a fazer para ela, está completa. Né? Indisponível é quando acontece algum problema, né? Às vezes a imagem está muito ruim ou por algum motivo ela vai ficar travada. Né? E áreas prioritárias é quando no próprio projeto já é configurado que uma determinada área vai ficar como essa área marcada como prioritária para que as pessoas comecem a mapear por ali. Né? Tem uma urgência maior em mapear por aquela área considerada prioritária. E às vezes foi uma área que assolada por algum acidente, alguma enchente, e aí tem, né, precisa que seja mapeada rapidamente. E quando ela está bloqueada, apareceu aqui um cadeadinho, significa que alguém está mapeando aquela área. Então eu não consigo mapear essa tarefa. E é aqui que está o grande trunfo dessa ferramenta de gerência, que ela não deixa que um monte de gente fique mapeando o mesmo local, né? E um atrapalhando o outro ali na hora de ficar criando os elementos. E aí já vai a primeira dica. Quando a gente está num projeto que tem muita gente participando ao mesmo tempo, evite de pegar uma área logo vizinha à área que alguém está mapeando. Então, ao invés de pegar, né, uma área logo aqui do lado, eu pulo uma casinha aqui ou pego uma área completamente isolada, porque você vai ter elementos que vão estar ali na borda dessa quadrícula, que às vezes, se tiver um mapeando do lado do outro, você pode ter também algum tipo de conflito na hora do mapeamento. Então, olha só, coisas que vocês devem prestar atenção. Na descrição, nas instruções que estão aqui no mapeamento, eu procurei detalhar bastante, né, as tags que vocês vão poder usar, né, para fazer o mapeamento, estão todas as informações aqui. E aí vamos fazer na prática aqui com vocês. Né? Então aqui, ó, vamos mapear uma área qualquer. Vamos escolher um aleatório aqui, no meio do nada aqui, vamos ver. Vamos ver se dá sorte de ter coisa aqui para a gente mapear. Né? Então olha só, cliquei para mapear, o projeto já está configurado para ele abrir no editor ID. E com as tags, né, vai aparecer aqui as tags já filtradas para o tipo de elemento que a gente quer mapear nesse projeto. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? Essa linha, né, em rosa, aqui, lilás, é a área da tarefa. É a área que a gente vai mapear da tarefa. Então, o que eu vou verificar aqui né, tudo que está aqui já foi mapeado. Tem alguma coisa aqui a mais que eu preciso mapear? Então, ó, já tem uma trilhazinha que está mapeada. Está mapeada como aqui, ó, uma trilha, né, uma via de acesso. Tem uma outra trilha aqui embaixo, está mapeada. E aparentemente não tem nenhum. Essa rodovia que está cruzando aqui também. Carrega mapa, vamos. Né? Também já está completamente ali mapeada. A gente pode dar um zoom. Ó, mas tem um caminhozinho aqui, não tem? Ó? Tem, a gente consegue identificar aqui uma trilhazinha passando aqui que chega até esse local aqui, que um descampadozinho. Né? E continua aqui, né? Ele vem e fecha aqui, ó. Então a gente pode complementar essa informação. Como é que a gente faz isso? Né? Então, uma coisa importante quando a gente está mapeando estradas, como eu falei, é manter a conectividade, evitar de mapear coisas isoladas, né, completamente isoladas. Então, aqui ó, a gente tem, né, essa trilhazinha que está juntando aqui na estrada, ela está ramificando de alguma forma, né, por aqui. Então, você tem um traçado, você consegue ver, mas você vê que esta aqui, né, ela está bem mais larga do que essa aqui. Essa aqui está mapeada como uma trilha de acesso, né, que provavelmente um veículo motorizado passa por aqui, mas essa aqui está bem mais estreita, né? Provavelmente um veículo aqui, eu não sei que seja uma moto aí de trilha, né, mas um carro, por exemplo, já provavelmente já não passaria por aqui, a não ser aqui que ela larga, né? Mas aqui ela está bem fininha. Então, o que a gente pode fazer?
Então estou considerando que isso aqui, vou mapear uma linha, né? É uma estrada, então vou usar a linha. Cliquei. Ela vai sair conectada dessa rodovia aqui. O ponto de interseção delas está mais ou menos aqui assim. Clico neste ponto de interseção e aí eu venho fazendo os cliques necessários para ir da melhor forma possível. Aí a dica aqui do mouse, né? O botão do meio do mouse, você arrasta o mapa sem marcar nenhum elemento. E o botão na esquerda normal, você vai clicando e vai posicionando o ponto aqui. Então a gente pode ir, né, traçando aqui. A gente pode movimentar o mapa também com as setinhas, tá, do teclado. Aí vai de acordo com o gosto do freguês. Tenta mapear mais ou menos aqui, né, o traçado. Aí aqui um exemplo do que eu falei, assim, de não extrair em demasia. Que aqui você vê que parece, dá meio que uma bifurcação, né? Aí fala, não preciso mapear esses dois, até porque um aqui termina aqui. Eu sigo o caminho principal, que estamos levando para o mesmo local. Né? Vamos chegando aqui. Você vê que a gente chega em um local aqui, ó, e aí a gente pode continuar. Isso aqui continua, essa trilhazinha. A trilhazinha continua, faz a voltinha aqui. Opa, encontrei o código de volta aqui, ó, e fechamos. Para fechar, você dá um duplo clique no último ponto. E aí você finaliza a linha. E aí, olha só, imediatamente depois que eu terminei de traçar a linha, ele já me pergunta aqui, ó, já abre as opções. O que é isso? Que linha é essa que você acabou de desenhar? Aí aqui, como a gente viu, né, ela está bem estreitinha. Então está mais, né, para um caminho informal aqui, um caminho muito, né, a gente pode clicar aqui, ó, nas informações, se ficar com dúvida, ele abre uma ajudinha para você. Então tá vendo aqui, ó, um caminho genérico utilizado, né, por peões, veículos de pequeno porte para chegar, né, aos locais aqui na estrada. Então esse aqui parece que é o mais adequado. Alguém levantou? Yasmin, pode falar. Oi, professor. Então, nesse caso aí, uma dúvida, assim. Sim. Quando a gente, para mim, parece mais ser uma trilha do que um caminho informal. Quando que a gente vai saber exatamente a divisão? Uma trilha, né? Ela acaba sendo um pouquinho mais, a trilha mais para tráfego de veículo, largura de carro para cima, né? Então, você vê que aqui você tem trechos que são muito estreitos ali, que dificilmente vai passar um carro aqui confortavelmente, né? Então, tá mais para trilha, né? Tá mais para caminho informal do que para uma trilha. Em meio rural, então, assim, é muito comum, principalmente por assim, quando é carro, você acaba vendo as marcas de pneu, né? Quando você tem o tráfego ali de veículos, você acaba vendo a marca de pneu, até aquela graminha no meio, né? Que por sim. onde passa o pneu fica só terra e é uma graminha no meio, um matinho no meio. Aí é o sinal que por ali passa veículo, aí com certeza vai ser uma trilha. Mas você vê que aqui, né, não tem marca de nada, não tem marca de veículo nenhum. Então, possivelmente, você não tem tráfego de veículos aqui. Então, uma indicação que está mais para caminho informal, né, que eles chamam de path, de caminho, né, na tag, do que para uma trilha. Aí a gente pode vir aqui e marcar, né, como caminho informal, está no meio do nada aqui, né, não tem nome, mas a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, superfície. O que é isso aqui? Né? Pela coloração, né, é terra, né? Largura não dá para ter muita certeza, também não dá para confiar nessa largura que a gente traça aqui, né? É uma indicação, mas, né, não é perfeito, então não convém a gente usar isso como base aqui para colocar esse tipo de informação. E o É de resto mão aqui. única, né? Oi? Mão única. Não, neste caso aqui,
nem está marcado aqui, mas por padrão, ele considera que é sempre... Quando a gente não marca nada, ele considera que é mão dupla. A gente tem que marcar que é que é mão única, né? A gente tem que fazer isso. Se a gente só desenhar a via, por padrão, é mão dupla. Beleza, professor, Na obrigada. verdade, é que para caminho informal, você nem tem opção de mão única ou dupla. É tráfego de geralmente pedestre, né? Então você nem aparece aqui a opção para você marcar. Mas aqui, ó, o mínimo que a gente poderia colocar aqui, né, seria o tipo. Eu só adicionei aqui que a superfície é terra, porque dá para a gente ver que é tudo terra. As etiquetas estão aqui, ó. Highway, path, né, que é o caminho. Surface, né, superfície, né, terra aqui, né, sujeira, né, dirty. Né, então é terra. Então pronto, está mapeado aqui o elemento, né, mais um elemento aqui, foi o único que a gente pôde localizar aqui nessa tarefa. Aí olha, você fala, não tem mais nada aqui para mapear. Né? Inspeção aqui não tem mais nenhuma que se destaca aqui para a gente poder mapear. Talvez complementar. É que aqui não chega em lugar nenhum, assim, às vezes não tem nem necessidade, né? Se não está chegando nem uma casa, alguma edificação aqui, não teria necessidade nenhuma aqui de expandir isso. Né? É aquela ideia de você não precisar mapear demais. Né? Se a gente tivesse mapeando casinhas, né? A casinha perdida aqui, a gente poderia mapear. Como a tarefa é só para mapear estradas, a gente não vai preocupar, né, com a casinha aqui agora. Então, ok, né, vamos considerar assim, mapeamos tudo. Não tem mais nada a mapear? A gente pode vir aqui, está completamente mapeada? Sim. Né, se tem algum comentário para fazer, coloca aqui. Se não tiver, não coloca. E aí você pode vir aqui e atualizar a tarefa. Só que antes, né, da gente finalizar isso aqui, a gente tem que salvar as alterações. Né? Então, cliquei, coloquei as tags, está tudo bonitinho. Vamos salvar as alterações. No projeto já está configurado lá o conjunto do né, o comentário padrão que vai aparecer quando vocês estiverem mapeando, né, as tarefas do projeto. Então, as hashtags, né, para identificar, né, o projeto, os grupos que estão trabalhando no mapeamento, e um texto básico aqui, seu mapeamento de estradas rurais. E aí você pode complementar com alguma coisa, né? Inclusão de caminho informal. Complementa com alguma coisa. Então é sempre interessante, assim, quanto mais detalhado você puder colocar o comentário, melhor, que isso vai servir de base para quem depois for validar esses dados, verificar o que aconteceu com o mapa. Tá? Então é interessante. Se você mapeou, eu falo, poxa, tem umas coisas ali que eu fiquei muito na dúvida. Não sei se é exatamente aquilo. Você pode vir aqui, e marcar, né, eu gostaria que alguém revisasse minhas edições. Aí esse conjunto de alterações que você está mandando vai ficar marcado na base do OpenStreetMap né, com um sinalzinho amarelo lá, para chamar a atenção de algum usuário mais experiente para dar uma passada de olho ali para ver se está tudo ok mesmo, para ver se está tudo correto, para revisar rapidamente ali aquele conjunto de alterações. Se você tiver certeza que não, está tudo ok, não tem, está tranquilo, pode deixar desmarcado. E aí, quando você envia isso aqui, né, vamos enviar. Enviando as alterações para o OpenStreetMap. Pronto, acabamos de deixar o OpenStreetMap mais completo. Né? Agora está lá na base do OpenStreetMap. O que acontece é o seguinte, né? Às vezes demora um pouquinho para aparecer na imagem. Né? Porque agora esses dados foram para lá, aí tem um tempo para ser processado, começar a ser processado as imagens que formam o mapa ali, né? Cada camada de zoom do mapa começar a serem renderizados com essa informação nova e passar a vir para o site. Mas é coisa de minutos, tá? É coisa bem rápido, elas já passam a ficar disponível. Alguém levantou a mão? Elisa? Professor, licença. Eu estava pensando aqui, o aplicativo lá do Strava, a gente tem como meio que compartilhar os dados de uma atividade que a gente fez para cá? Tem.
Se eu não me engano, lá no JOSM, eu acho que você tem um plugin, no editor que a gente vai ver na semana que vem, tem um plugin que você acho que pode baixar direto lá do Strava, ativar a camada, igual a gente fez aqui com o Mapillary, Aham, sei. de ver as fotinhas, você acha que ativa também uma camada do Strava, e você vê as trilhas direto lá. Mas, Entendi. na sua conta lá do Strava, você deve poder exportar a sua trilha, geralmente como arquivo GPX, e aí esse arquivo GPX você pode mandar para o OpenStreetMap, né? Certo. Enviar a trilha aqui para o OpenStreetMap, e aí ele fica disponível depois para servir de base para você mapear. Então, só antes eu voltar ali para o site da Hot, considerações aqui na hora que vocês estiverem mapeando. Vamos pegar só uma situação hipotética aqui. Vamos imaginar que a gente tinha, tá? Eu vou fazer umas alterações aqui que eu não vou salvar, né, porque vão estar incorretas. Mas vamos supor que a gente estava mapeando uma estradazinha, veio passando e a estrada continua depois do limite da tarefa. Tá? Vamos supor que ela avança aqui, como se fosse essa aqui, né? Que atravessa aqui o limite da tarefa. Aí eu falo, poxa, então, e aí, o que eu faço? Eu termino aqui no limite da tarefa, né, e mapeio só até a linha? Não é isso que é o recomendado a fazer. Quando acontecer essas situações em alguma tarefa que vocês estiverem mapeando, poxa, a estrada avançou para fora aqui do limite da minha tarefa. O que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão chegar próximo ali e vão avançar um pouquinho para frente e vai finalizar. Avança ali uns metros ali para frente do limite da tarefa e finaliza. Por quê? Porque na hora que alguém pegar essa tarefa vizinha, já vai aparecer essa pontinha aqui. E aí ele vai continuar a partir daqui. Se você não coloca, né, deixa aqui, pode ser que a pessoa não tenha o cuidado de verificar na tarefa anterior e saia mapeando, ao invés de ter essa continuação da estrada, aí ele vem aqui, continua a partir daqui. E aí vem, ponto não, linha. Fala, minha estrada continua a partir aqui do limite da minha tarefa. E ele começa a mapear a partir daqui. E aí o negócio fica desconectado, né, ou fica desencontrado. Então, para evitar isso, né, é interessante, quando você estiver mapeando, avança uns metrozinhos a mais, que aí quem depois for fazer, né, aquele mapeamento, já tem o ponto, né, de ancoragem ali, de fixação, para você continuar a rodovia. Até agora, pode perguntar. Só uma pergunta. Essa imagem satélite, elas são atualizadas ou não? Mais ou menos, né? Como a gente viu anteriormente, ó, se a gente pegar aqui as informações do plano de fundo, a imagem do Bing aqui, ó, pode estar em qualquer momento entre 2017 e 2023. Não tem como ter certeza. Tá? Então pode estar, por mais recente que esteja, vai ser 2023, né? Que já foi o ano passado aí. Tá? Então isso é uma carência que a gente tem aí de imagens, né, atualizadas para fazer um bom mapeamento. Bom, mas, né, submetemos aqui, né, eu apaguei, né, o que eu tinha feito aqui de forma incorreta, né? Está salvo aqui a nossa tarefa. Beleza, então a gente pode vir aqui agora, está completamente mapeado assim. Eu posso vir aqui e atualizar. Vamos supor que eu não terminei, tinha um monte de coisa aqui, e aí deu a hora de almoçar, eu não vou terminar agora. Você pode vir aqui e falar, ó, não, ela não está mapeada, você pode deixar um comentário, falar, falta mapear, né, edificações, falta mapear, né, algumas rodovias, etc. Pode deixar algum tipo de comentário. Ou pode acontecer, olha, a imagem aqui nessa área para mapear estava muito ruim. Aí você marca essa área com imagem ruim, né, que aí vai ficar marcada ela também no projeto. Mas está tudo mapeado, a gente pode vir aqui, atualizar a tarefa. E aí, ó, ela passou para, né, corzinha azul, agora está mapeada, para algum usuário experiente vir aqui e validar. Você pode verificar aqui, ó, nas contribuições o que está acontecendo. Né? Então, aqui, ó, os usuários, né, as modificações que cada usuário fez. Então, se eu clicar aqui, ó, no usuário, não era isso que eu queria. Contribuições, aqui. Né? Se eu clicar aqui nas tarefas aqui que foram mapeadas pelo usuário, elas são marcadas aqui no mapa.
Então, o usuário aqui, ó, né, o login Mazaro fez todos esses, né, mapeou todas essas áreas aqui. O usuário Luiz mapeou todas essas áreas. O usuário Mazaro, né, acho que aqui é a validação, né, validou. Não, aqui é só mapeado. Começou a validação desse projeto, ainda não. Que foi mapeado ou validado, né, pelo determinado usuário. Você pode filtrar as tarefas, né, verificar aqui, eu quero saber quais são aquelas que estão disponíveis para eu mapear. Você marca ela aqui, só aquelas que estão prontas para mapear. Você clica nela, ela é marcada aqui no mapa e você pode, né, clicar aqui para mapear. Tá? Aí você pode, né, ordenar aqui pela identificação dela, né, pela numeração dela, qual foi atualizada mais recentemente, menos recentemente. Aí você pode brincar aqui com a interface para, né, filtrar aqui da maneira que você precisar. Ok? Bom, que mais que... sim. Então, olha só. Para fazer... na hora que vocês estiverem mapeando, isso aqui vai ficar com uma tarefinha de casa. Leiam essas instruções. Está bem detalhado aqui, ó, as tags que vão ser utilizadas. E aqui é o nome que aparece lá no editor ID. Tá? Então, essa Highway Unclassified aparece como via local ou estrada vicinal. Highway igual a track aparece aqui como trilha, né, ou via de acesso. Então, é esse nome que vai aparecer no editor ID, para vocês marcarem. Né? E aí a tarefa de vocês é fazerem o mapeamento das estradas. Tem algumas preocupações com esse mapeamento de estrada, que eu não vou abordar agora, porque o nosso tempo já avançou, mas que das tarefas que vocês fizerem, né, eu vou ver se eu consigo selecionar alguns exemplos, ou se não tiver, eu trago outros exemplos externos, né, no que diz respeito à questão dessa classificação funcional das estradas. Eu procurei colocar alguma coisa aqui nos comentários, né, mas não deu para incluir tudo e não deu para falar sobre tudo aqui que eu queria hoje. Tá? Mas na semana que vem a gente complementa essa parte, né, das estradas, e aí vai ficar para vocês o seguinte, né, o deverzinho de casa, né? Dar uma manipulada no editor ID, brincar aqui com a parte, né, das tarefas aqui do TeachOSM, né, começar a fazer as tarefas, e aqui, ó, que eu deixei para vocês de tarefa de casa. Deixa eu aumentar aqui, ó. Né? Para cada um de vocês aí mapear, ó, de 3 a 5 tarefas ali no projeto. Coloca... sim, vou deixar os links lá no grupo do WhatsApp depois. Pode ficar tranquilo. Né? Então, mapear de 3 a 5 tarefas lá, só as estradas, né? Só essas estradas rurais, né? De 3 a 5 ali. Você viu que a área não é muito grande, né? Cada tarefa é pequenininha, então não demora muito tempo para fazer isso, não. Né? E aí, para a semana que vem, né, fica aí de tarefa de casa, vocês vão baixar e instalar o editor, né, o JOSM. E aí, botei aqui, ó, vocês não precisam configurar nada, tá? Vocês só precisam baixar, instala na máquina de vocês, executa para ver se ele está abrindo e está funcionando. Isso aí já é o suficiente. E aí, na semana que vem, eu vou ensinar para vocês essa configuração inicial que precisa ser feita nele, mas que é feita uma vez só. Né? E depois, a partir daí, todas as vezes que você for usar, ele já está configurado e prontinho para o seu uso. Né? E vamos explorar, né, uns recursos um pouco mais avançados, né, do que o que existe aqui no ID. Vocês vão ver que ele tem muita flexibilidade, muita facilidade para a gente mapear os elementos aqui com uma velocidade muito maior do que com o editor ID. Né? Então, acredito que vocês vão gostar bastante de usar o JOSM. E aí, para quem ainda não faz parte, né, deixei a dica aqui para entrar na comunidade aqui do WhatsApp do capítulo dos Mappers, para vocês, né, que eu vou sempre colocando lá as links aí dos vídeos, deixando avisos e tudo mais. E aí, né, é uma via rápida aí que a gente tem de entrar em contato um com o outro. Vou deixar os links aí no chat, mas vou mandar também pelo grupo lá no
WhatsApp. E da Task já estava aí, não vou mandar aqui de novo. E da Task. O JAWS não tem uma edição, é sempre a mais atualizada, Breno. Tanto que toda vez que você abre o JAWS, ele faz uma verificação para ver se é a última versão. Se não for, ele já pede para você atualizar. Da própria tela inicial dele, você já pode clicar para baixar a próxima versão. Então é sempre a última versão. Ele fica verificando sempre se ele está com a última versão mais atualizada. Tá? E tem versão para Windows, tem versão para Mac, tem versão para Linux. Né? Então, independente da plataforma que vocês utilizarem, aí, vocês vão estar bem servidos com o JAWS. E aí, qualquer dificuldade que vocês tiverem na semana que vem, a gente pode conversar. E aí, assim, as dúvidas que vocês tiverem, enquanto estiverem mapeando, usem lá o recurso da plataforma para fazer as perguntas. Né? Lá na tela, vocês podem vir aqui, né? Na tela principal aqui, ó, clica aqui no número do projeto, vocês vão voltar para a tela principal dele e pode iniciar uma discussão aqui, né? E coloca sua dúvida aqui e aí a gente vai mantendo eu vou respondendo aqui na medida do possível. Né? Na hora que aparece, que como eu estou como o gerente do projeto, quando alguma coisa for postada aqui, eu recebo a notificação, né? Aí eu posso entrar aqui e verificar e já respondo para vocês. Tá joia? Aí na semana que vem eu pego alguns exemplos de específica de mapeamento de estrada, né? Boas práticas e práticas ruins para serem evitadas, né? Para a gente discutir um pouquinho e avança já para trabalhar com a edição no JAWS. Tá joia? Então hoje foi, Mina, de novo, né? 1 hora é muito pouco, eu tenho que estender esse negócio socialmente para ser mais tempo, para não ser tão corrido. Né? Mas assim, eu acho que está dando para pelo menos assim dar uma noção geral do conteúdo. Boa parte exige essa prática de vocês trabalhando aí com as ferramentas, e aí é a hora que vai surgir mesmo as dúvidas de como mapear, como é que faz, como é que ajusta, essas dúvidas a gente vai resolvendo. E aí o legal é que né, no evento que a gente vai fazer de Mapatona, que aí é só prático o tempo inteiro, e aí vai servir para isso, né? Apareceu dúvida, a gente já discute na hora, um vai compartilhando com o outro, e aí a gente vai fazer esse fechamento aí, aproveitando todo esse conteúdo que foi apresentado durante as capacitações. Certinho, gente? Então hoje era isso, obrigado aí pela presença, todo mundo respondeu lá o formulário. Joia, em breve, né, assim que a universidade voltar ao normal aqui, né, vai ser feita aqui a emissão de certificados, né, e vocês vão ser notificados por e-mail, tudo certinho, né, para poderem pegar os certificados. Tá joia? Então, gente, boa noite, obrigadão pela presença. Semana que vem, né, fica aí o dever de casa e a gente se vê novamente na terça-feira que vem. Boa noite, até mais.